Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui começando o primeiro episódio do podcast CMA Pod. Exatamente, de poder. Porque nós, mulheres, nós advogadas, temos um poder, gostamos de exercê-los. E estou aqui hoje recebendo, claro, para esse primeiro episódio, a nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher e da Advogada, a Cris Damasceno, que está aqui hoje para o lançamento da campanha Advocacia Sem Assédio. Muito obrigada por estar aqui no Maranhão, a primeira seccional recebendo o lançamento dessa campanha. E gostaria que tu falasse um pouco mais pra gente sobre essa ideia, de como surgiu e o que a campanha traz de tão importante para a advocacia. Para nós é extremamente importante. Eu quero agradecer muitíssimo ter sido acolhida com tanto amor pela Natuza, pela nossa vice-presidente Tati, pelas nossas conselheiras federais, Cacilda e Carol, que prontamente se dispuseram em montar um mega evento para a gente poder trazer um tema que para nós é tão caro, que é o assédio. Então eu tô, assim, meu coração hoje se enche de alegria e é por isso que a gente tem que empregar, Natuza, bastante esforço e energia. E há pouco antes da gente entrar no ar, a gente já estava conversando aqui, já conversamos horrores, gente. Para poder dizer que a gente precisa de parceiros para os sonhos. Nada disso seria possível, nada disso de colocar essa campanha no ar, da gente ter, né, esse sucesso que a campanha está fazendo no Brasil inteiro, se as pessoas para as quais eu propus, elas não tivessem aceito. Então, uma das coisas que a gente estava falando agora, né, Natuza, é que os nossos sonhos, eles precisam de parceiros. Então, eu encontrei nas minhas presidentes das comissões da mulher advogada do país inteiro, da nossa OAB, parceiras, para que esse projeto pudesse se concretizar. Gente, eu costumo dizer que eu sou um anjo de uma asa só. Eu não consigo realizar nada sozinha. Então, eu tenho vários anjinhos que juntaram as asas comigo para que essa campanha fosse para o ar. E aí a gente precisa agradecer o nosso presidente nacional, Beto Simonetti, porque esse é um tema que há muito nós mulheres queríamos tratar dentro da nossa OAB, mas que o terreno ainda, Natuza, que a gente também falava há pouco, ele não estava fértil. Então a gente encontrou aí no nosso presidente um terreno fértil, não só nele, mas como em todos os nossos presidentes de seccional, nem se fala nas nossas presidentes mulheres, né? Patrícia Vanzolini, Daniela Borges, Gisela Cardoso, Cláudia Prudêncio, Marilena Winter, elas, assim, já estão do nosso lado, nas trincheiras, trabalhando esse tema, mas os homens também, eles abraçaram com toda a força, por isso que hoje eu estou aqui no Maranhão, porque o Dr. Caio fez questão de que a gente viesse para cá, para poder trazer esse projeto em primeira mão, como a primeira seccional a receber o lançamento. E isso que tu falou é muito verdade, assim, nós temos aqui, graças a Deus, como tu falou, desde o nosso presidente nacional, Dr. Beto Simonetti, mas o nosso presidente Caio Saraiva, que realmente, sempre que a gente chega com a propositura de um projeto, ele senta, ele conversa, ele se interessa, ele quer saber e dá todo o apoio para que a gente realize. E a questão do assédio, seja o assédio moral quanto o assédio sexual dentro da advocacia, é uma realidade dolorosa, que há muito tempo as advogadas, de certa forma, aguentam caladas. Caladas porque mesmo aquelas que têm coragem de falar, coragem de expor, coragem de gritar, nem sempre achavam apoio dentro ainda do ambiente tão corporativista, que ainda é a nossa advocacia, né, Cris? É exatamente assim. Na verdade, Natuza, nós vamos dar aqui um spoiler, porque nós vamos falar isso no evento daqui a pouco. De onde, vocês já pensaram, você que está nos ouvindo ou nos vendo, de onde que o assédio surgiu? Porque, veja, o trabalho no Brasil, ele era exercido por quem? Né? No Brasil colônia, pelos negros. Então, o negro, ou especialmente o preto, não era pessoa. Então, você podia tratar a pessoa de qualquer jeito, falar com ela de qualquer jeito, as pessoas dormiam nas senzalas, eram acorrentadas e açoitadas em troncos. Então, assim, você não tinha qualquer cuidado com essas pessoas. Então, o assédio, ele surge desta relação, desta primeira relação de trabalho, vamos dizer assim, que foi exercida lá atrás com os escravos. Só que esse costume, Natuza, ele se perpetuou dentro das relações de trabalho. Depois que surgiu na década de 40, a consolidação das leis trabalhistas, se trazer várias regras de proteção ao trabalhador, teve uma coisa que não foi codificada, que foi a questão do assédio. E ela se perpetuou. Com relação às mulheres, ela é muito mais acentuada. Por quê? Porque o local de trabalho, que em regra, na maioria das suas
duas espécies é um local público, ele era um local masculino. Então, assim, o homem aguentava mais do que a mulher. Só que quando a mulher chega nesses espaços, surge aí uma outra questão que até então não existia, que é, além do assédio moral, que são essas humilhações, você afastar a pessoa da atividade dela, fazer chacota com o nome dela na frente dos outros, colocar trabalho que ela não consiga exercer, chega a questão do assédio sexual. Ficou tão sério que teve que ser codificado no Código Penal. Então, no artigo 216A, veio a previsão do assédio sexual como crime. Por quê? Porque isso se acentuou nas relações de trabalho. E a gente vê que a base, a origem acaba sendo a mesma, né? As mulheres escravas, elas não eram consideradas sequer mulheres, elas eram objetos. Exatamente. E aqui, o quanto que esse papo pra gente é importante aqui com duas mulheres negras, né? A gente colocando isso, uma presidente nacional da Comissão da Mulher Advogada, uma negra, outra negra falando da comissão aqui da mulher da advogada do Maranhão, e a gente poder trazer essa história da nossa ancestralidade. Exato. O quanto que essas mulheres, o quanto que os homens passaram a respeito disso e o quanto que isso ainda perdura, como também o racismo, que a gente sabe que é, como a gente diz, estrutural. Outro dia, num papo entre mulheres de carreiras jurídicas, promovida pela Associação de Magistrados aqui, e aí nós tínhamos mulheres de todas as carreiras e eu como advogada representando. E aí eu escutei esses termos, estrutural, estruturante, e realmente continua. E se a gente não entender essas situações e passar a olhar para isso, porque muitas das vezes, Cris, eu já passei por situações, muitas das vezes, de assédio que a gente não reconhece naquele primeiro momento. Você não percebe. Porque muitas das vezes você sequer quer acreditar que você está passando por uma situação daquela e o quanto isso é doloroso. E a gente precisa, olhar para isso, o quanto as advogadas ainda são vítimas dessa situação. E você que é advogada, que está nos ouvindo, que está nos vendo nesse momento, você precisa abrir, você precisa falar sobre isso, e é por isso que a OAB Nacional, a Comissão da Mulher da Advogada Nacional e as estaduais estão abrindo um canal para que você possa falar a respeito disso, não é, Cristo? Não se calhe, o advsemassédio.org.br é o nosso canal de denúncias. Nós precisamos que as mulheres falem sobre isso, porque assim, nós vamos criar um diagnóstico sobre essa situação, nós vamos mudar a lei, vamos trazer isso como uma infração ética, nós precisamos da sua colaboração, nós precisamos saber o que se passa dentro de você. Porque para abril, a gente vai dar outro spoiler aqui também, nós vamos pedir que as caixas de assistência, isso eu já conversei no nosso CONCAD, elas acabem organizando rodas de conversa junto com a CMAs, para que psicólogas, junto com a presidente da CMAs, conduzam essas conversas, porque assim, nós precisamos falar sobre isso, colocar isso para fora. Porque, assim, Natuza, você falou de uma coisa muito importante, às vezes a gente não consegue diagnosticar o assédio. Eu entrei em choque. Exato. A gente entra em choque. Claro, eu ouvi uma história esses dias, Natuza, de que as advogadas estavam num ambiente de trabalho, no escritório, e o advogado, que era o chefe delas, cumprimentava elas com um selinho. Eu não acreditei. Eu achei, falei, não, você não pode estar falando a verdade com isso, não é possível. Só que aquilo já tinha se normalizado dentro daquele ambiente. Então, assim, a gente precisa falar e a campanha precisa vir para o ar, porque isso cria um efeito pedagógico, educativo e uma barreira. Porque quando as pessoas passam a fazer isso, mas elas sabem que existe uma campanha no ar com um canal de denúncia, a pessoa pode ser que ela pense duas vezes antes de continuar com essa prática. Então, a nossa cartilha, ela tem uma pegada muito educativa, para poder abrir a cabeça das pessoas, elas entenderem o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual. E mais, assim, hoje nós estamos lutando junto com mais 15 entidades na Câmara dos Deputados, nós assinamos uma carta aberta, o presidente Beto assinou, para que o Brasil se torne signatário da Convenção 190 da OIT. Por quê? Porque essa convenção, o Brasil não é muito importante, ela define o que é o assédio moral, que nós não temos na nossa legislação hoje, né? Apesar de termos o assédio sexual. Então, a OAB outra vez desponta para poder mostrar que esse movimento ele é importante de proteção do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Então assim, o que nós objetivamos, claro, todas nós com essa campanha, é dar um ambiente de trabalho digno para todo mundo, para todas nós, advogadas, um local que a gente possa ser respeitada como devemos ser, podemos despachar o nosso processo sem ser assediada nos gabinetes, nos fóruns, né, que a gente possa também, como assédio moral, que eu tenho aqui exemplo de algumas amigas, que em júri, ela era advogada
ali do réu, e com o juiz e com o promotor, e os dois praticamente se juntaram para assediá-la moralmente. Dá apelidos para ela, tanto um quanto o outro, situações assim extremas, né? Advogadas que em sustentação oral, um dos desembargadores se levantaram e começaram a agir de forma extremamente grosseira com ela, e que sorte que a desembargadora que estava participando da turma se levantou e disse: não, aqui eu não vou aceitar esse tipo de situação, né? Então a gente vê também que, graças a Deus, e foi um dos papos que nós tivemos dentro dessa roda de conversa das mulheres de carreira jurídica que eu estava te falando, é o quanto juízas, defensoras, promotoras passam também por esse tipo de situação. E algo que nós conversávamos aqui antes é o quanto essa mudança de espaço, o quanto que os locais ainda precisam se adequar à mulher no espaço de poder. Você sabe que... E eu acho que eu conversava isso já com a Tati, ela falou um pouco de você, até quando a gente foi para um evento, uma subseção lá em Brasília, e a gente estava falando um pouco sobre isso. As pessoas precisam entender o seguinte: me preocupa muito essa questão do assédio moral, porque a Justiça do Trabalho, ela há muito já vem decidindo sobre as indenizações, né? Porque a gente sabe o dano que isso causa para a psique da pessoa, né? Acaba com o psicológico. Então a gente tem casos aí já de pessoas que se suicidaram por conta de um assédio feito dentro do ambiente de trabalho. Então, que as pessoas que lideram precisam entender que elas precisam aprender a liderar. Nós já temos pesquisas que mostram que em lugares que são bem liderados, a produtividade sobe, o ambiente de trabalho fica leve, as pessoas têm vontade de trabalhar. Quer dizer, o empregador ganha mais quando você tem um ambiente sadio. Então, hoje, essa ferramenta usada pelos coaches de desenvolvimento pessoal, de liderança, quem quer liderar precisa passar por este processo. Por quê? Porque você se autoconhece, você aprende a conhecer as pessoas e você aprende a liderar com qualidade. Gente, presta atenção, não estou dizendo que agora nós vamos aceitar todo e qualquer tipo de trabalhador, mas você vai conseguir fazer a peneira, diagnosticar quem é bom e quem não se adequa ao seu padrão de trabalho. A gente pode desligar essas pessoas sem trauma, sem ofensa, sem você oprimir. Isso é uma relação de trabalho normal. Você contrata, você pode demitir, ou como a gente fala, disponibilizar para o mercado de trabalho, mas você também tem que se entender. Saber se você está sendo um líder, de fato, de uma equipe, de um time, ou se você está sendo um chefe. Porque há uma diferença muito grande em relação a isso. E daí vem a questão dessas relações tão pesadas, de forma moralmente falando, né? Eu tinha um chefe, Natuza, muito engraçado, que hoje eu percebo como eu era assediada. Ele gritava meu nome que ecoava no corredor. Só que assim, eu me acostumei com esse jeito dele me tratar. Então eu penso, todo mundo falava, o doutor fulano de tal tá entrando. As pessoas iam avisando da portaria, para todo mundo já se preparar com o ânimo que emocionalmente que ele estava chegando. Hoje eu percebo tanto que isso caracteriza um assédio moral. Então, por exemplo, o medo que eu tinha, o estado de alerta que eu ficava, a tensão. Tinha dia que eu chegava em casa que parecia que eu tinha ganhado uma surra. Porque eu ficava em alerta o dia inteiro para as coisas que ele reclamava, né? Dessa forma agressiva, gritando, que hoje eu entendo que eu era assediada moralmente por ele. E a gente falando de assédio moral, é importante também a gente ressaltar que também esse projeto tem todo ali a colaboração da nossa conselheira federal, doutora Carol, que passou por uma situação de assédio moral, que teve coragem de falar sobre isso, de transformar a sua dor nesse projeto lindíssimo, e que hoje a gente pode estar aqui abarcando todo o país, todas as advogadas, levando em consideração a dor de uma advogada que teve coragem de falar. Você sabe que, e eu falei isso para ela, e nós conversamos isso, e acho que é a segunda vez que a gente já fala sobre isso nesse momento, existe tempo para tudo. Verdade. Existe o tempo certo de você semear. E quando a gente fala de fertilidade, também fala sobre isso. Também fala sobre isso. Então, quando a Carol me apresentou esse programa, nós já estávamos com a campanha bem engendrada, porque na OAB a gente já tinha lançado isso. Então, até a gente faz um agradecimento aqui para o nosso presidente Délio, porque essa cartilha partiu da OAB-DF, porque ele já tinha uma campanha desde 2020 bem construída nesse sentido, né? Mas você vê que quando o terreno é fértil, a energia vai fazendo com que as demandas elas se alinhem. Então, quando nós trouxemos isso aqui, se alinhou exatamente com a questão que a Carol já tinha passado por isso, enfim, já tinha engendrado esse projeto, e ele não tinha ido para frente dentro do Conselho Federal. Então, Natuza, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que chega uma hora que o universo vai alinhando os propósitos, porque Deus não une pessoas, ele une
propósitos. Então, quando nós surgimos com tudo isso, e acabou combinando nesse desejo dela de ver essa campanha para frente, isso foi muito positivo. E uma coisa me veio à mente, que quando eu passei por esse meu processo, também de assédio, que hoje eu consigo reconhecer ele como tal, eu me lembrei de uma coisa, e eu quero chamar a atenção de quem nos escuta e quem nos vê. Na época, eu tinha um grupo de servidoras, porque eu ocupava um cargo comissionado, né? Era dentro do setor público, e quando elas sabiam que ele era muito estressado, ele brigava demais, o que elas faziam toda vez que eu saía da sala dele, que às vezes eu saía me tremendo, às vezes eu saía com raiva, às vezes eu saía chorando, elas me levavam para dentro do banheiro e oravam junto comigo. Então, o que eu quero motivar você é que não deixe essas pessoas sozinhas. Porque, assim, a gente não pode achar que nós estamos caminhando nessa vida sem lenço e sem documentos, que a gente não precisa ajudar ninguém. A gente precisa ter um propósito claro dentro da nossa mente. Então, quando a gente vê as pessoas passando por esses processos, por mais que às vezes a gente não tenha um mecanismo de coerção para fazer aquilo parar, mas a gente tem uma coisa que a gente pode fazer independente de qualquer pessoa, que é oferecer o nosso colo para a pessoa. E isso é algo genuíno da mulher, né? Muito! Oferecer o colo. Exatamente. E que você que é mulher, que ainda não, que graças a Deus não tenha passado por uma situação dessa, que você não passe, é para isso que nós estamos aqui trabalhando. Exato. E levando essas informações para vocês, mas que você possa ter o seu olhar. E a gente falava um pouco antes de começar a gravação sobre o quanto a mulher dentro dos espaços, ela tem um olhar generalizado, ela olha para todos, ela olha para os homens, para a criança, para o idoso, ela não olha simplesmente para a questão da mulher. E que você possa ter esse seu olhar estendido para outras mulheres, os homens também, que possam estar passando por um momento desse de assédio. Eu penso que é muito isso mesmo, a gente precisa oferecer o nosso ombro, porque tem uma outra coisa que eu estava falando ontem, que me ocorreu à mente quando eu estava no processo de mentoria, é que nós precisamos espalhar boas sementes, porque a lei da semeadura, ela é a lei mais certa da vida, né? Então, a gente vai lá e lança. Pode ser que a gente não colha naquele momento a bondade que a gente fez, mas ela vai chegar. Então, eu penso assim, que a gente abrir a porta e a maldade também. É a lei da semeadura, né? Então, eu acredito que a gente precisa abrir a porta do nosso coração para poder acolher, sabe? Receber, porque será que não existe um momento futuro lá na frente que a gente vai precisar que alguém abra a porta para que a gente entre e essa pessoa seja o porto seguro para a gente naquele momento? E aí você fala assim para mim, Cristiane, mas eu não consigo ser. Mas eu acho que o autoconhecimento e a gente ter esse processo de cura interior mesmo, para a gente se colocar nessa posição de ajudar o outro, é muito importante. E aí até ontem, Natuza, eu falava de uma coisa. Esses dias passados eu li que a gente servir o outro gera serotonina e ocitocina no organismo. Então, às vezes as pessoas estão buscando tanta coisa para serem curadas, se sentirem felizes, e elas esquecem que amar o outro como se não houvesse um amanhã libera o hormônio da felicidade dentro da gente. E quando a gente faz isso, você percebe muito bem, né? Eu, na minha juventude, eu participava de um grupo de jovens da igreja, e aí eu participei de um evento promovido pela igreja e foi, assim, sensacional. E no final a gente descobre como aquele evento ele é realizado, quantas pessoas estavam ali promovendo pra gente. E depois nós somos convidados a participar disso. Mas, gente, a realização, a emoção de você participar fazendo pro outro, não tem comparação de quando o outro tá fazendo por você, né? E é isso que a gente chama, que todos vocês possam ter esse olhar voltado para ajudar, para falar, a participar da CMA e trazer também as suas ideias. Exato. De que forma você acha que o assédio, seja ele moral ou sexual, vai ser mais combatido? Né? O que você pensa a respeito disso? A CMA quer ouvir você. E aí, você fala de uma coisa muito engraçada, às vezes as pessoas ficam se perguntando, mas eu não consigo ajudar. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu sou professora há 16 anos já, de penal e processo penal. E eu peguei uma turma que ela era muito conflituosa, Natuza. O pessoal da frente era o pessoal que estudava, e o pessoal de trás, eles estudavam também, mas eles gostavam de conversar. Demais da conta. E esse pessoal brigava muito, porque o pessoal da frente queria estudar, e tava ali, queria passar na prova da OAB, e reclamava. Então, assim, eles tinham uma barreira, que eram as cadeiras do meio da sala. Então, ficava muito claro que eles estavam em guerra. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou dar uma aula? Porque você começava a dar aula, aí uma pessoa perguntava, os outros começavam a rir, e falavam, tá atrapalhando a aula, pergunta. Era assim, era uma guerra a hora da aula. Não era só a minha aula, não, era de todos os professores. Aí eu pensei o seguinte, falei, gente, eu preciso dar um jeito nesse pessoal. Tive uma ideia, fazer a terapia do abraço. As minhas aulas, elas eram no primeiro horário, 7h20 da manhã. Natuza, eu chegava mais cedo, ficava na porta da sala, eu recebia um por um
com um abraço. E eu mudei a configuração da sala. Eu não deixei a sala em forma de quartel. Eu deixei a sala em forma de roda. E aí, todo dia, isso me deu um trabalho, Natuza, eu deixava um bilhetinho na cadeira de cada um. Você é importante, você é isso, você é aquilo. E aí, chegou uma aula que a gente fez uma terapia de grupo, para cada grupo dizer o que incomodava um ao outro. Então veja, você que nos ouve ou nos assiste, é isso, a gente às vezes precisa dar um abraço no outro só, dizer assim, ó, você não tá sozinho, eu tô aqui com você, eu tô aqui para poder te escutar, para tomar um café com você, para poder dormir na sua casa com você se você precisar. Então às vezes a gente pensa que a gente tem que salvar o mundo como um super-homem ou uma super-mulher, sabe? Mas não precisa, às vezes um abraço, e tem aquela música do Jota Quest que eu gosto demais, né? Às vezes a vida, ela tá dentro de um abraço. Verdade. Então, quanto é gostoso um abraço quentinho, né? Exato. Há um afago ali. E tem assim, a ciência explica, você tem um abraço de 40 segundos, libera também serotonina, libera dopamina, libera diversos hormônios que vão ali lhe trazer um prazer de estar naquele momento, vão lhe trazer felicidade. E a gente tem que prestar atenção, e é uma coisa que eu acredito muito em tudo que eu já conversei com a Cris, eu sei que ela também. Muitas vezes a gente diz que eu não tenho como imaginar ou controlar o que eu vou receber das pessoas. Só que tem. O que diz o que você vai receber é o que você está disposto a dar. Tem até um exercício que um estudioso que eu gosto bastante, o Jacob Patrick, ele fala: pense em tudo que você sente falta hoje. As pessoas não estão te reconhecendo. Você não tá sendo visto, tá lhe faltando amor, tá lhe faltando carinho, ok, anote isso. Depois pare para ver tudo que você anotou, o quanto você tá dando isso para as pessoas. De repente você não tá dando de uma forma para simplesmente se doar. Quando você faz querendo em troca. Né? Mas aí você tá ali vibrando ali, digamos, uma energia de escassez. Então faça isso. Dê esse abraço, dê esse olhar para as pessoas. E o quanto isso também traz senso de pertencimento. Exato. Que nós já conversamos o quanto que as mulheres precisam ainda se sentir pertencentes realmente ao que os espaços estejam abertos e feitos para elas, né? Exatamente. É por isso que eu acho que as nossas CMAs, a nossa Comissão Nacional, com a abertura dessas campanhas, que nós vamos dar um pouquinho de spoiler aqui, gente. Nós vamos ter mais coisas, né? As coisas não param por aí. Nós vamos ter mais projetos legais que nós vamos lançar durante esse ano. Sensacional programação. Olha, por isso que venham participar da CMA. Venham. Tem muita coisa boa. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. A vida de vocês não vai ser a mesma depois de todos os projetos, viu, Natuza? Que nós vamos colocar no ar. Porque eu acho que nosso papel aqui é esse mesmo, sabe? Deixar um legado para a advocacia feminina, que a gente tem muita preocupação e muito amor. Mas eu não vou falar tudo, não, gente, para vocês terem a curiosidade de vir aqui, você que é advogada, advogado também, a CMA recebe homens. Participar das nossas comissões, porque você vai ver que sua vida, você não tá entendendo. Gente, tô coçando minha língua para falar, mas eu não vou falar. E a gente está conversando muito antes daqui, gente, o quanto que é importante os espaços estarem adequados para as mulheres, né? Porque há essa exigência hoje da sociedade que a mulher ocupe o espaço de poder, que ela ocupe o espaço, ponto. Né? Seja o espaço na política, o espaço no local de trabalho, mas esses locais estão preparados para receber realmente as mulheres, né? Porque uma das coisas que a gente deve ver muito, ainda se exige que essa mulher seja mãe, que ela seja produtiva, na verdade, em todas as áreas da vida dela. Exato. Ela tem que ser produtiva como marido, ela tem que ser produtiva como mãe, gerar filhos e dar a assistência que esses filhos merecem ter. Ela tem que ser uma ótima profissional. Mas de que forma os espaços estão adequados para poder dar qualidade de vida também para essa mulher, né, Cris? Além dos espaços estarem adequados, até que ponto a gente precisa ser uma super pessoa, né? Até que ponto você tem que ser boa em tudo e absolutamente tudo que você vai fazer, né? Eu acho que esse padrão de exigência que se impõe pra gente, ele é um padrão muito alto, estressante, que nos deprime, porque você acaba frustrando a expectativa, você não dá conta de cumprir. Então, a primeira coisa é escolha, sabe? E compatibilize com aquilo que der. Então, assim, se você resolveu ser mãe e ficar grávida, traga a criança como um próximo ser para dentro de casa. Mas, assim, não se abandone, porque você também é uma profissional, você também quer desenvolver suas habilidades dentro do ambiente de trabalho. Mas não precisa a gente também ser a super pessoa em absolutamente tudo, como o mundo nos quer fazer. Isso é tão cansativo, sabe, Natuza? Você ser super magra, você ser super bonita, você ser uma super profissional, você ter mestrado, doutorado, você ganhar super
super bem, você ser uma super filha, uma super amiga. É muito padrão de exigência pra gente que é mulher. Minha nossa, eu já fiquei cansada aqui só porque realmente é isso que exigem da gente, né? Você quer ocupar esse espaço? Então mostre que você é excelente nesse espaço. E muitas das vezes há essa exigência, esse comparativo até em relação a outras mulheres. E o que a gente vê que, na verdade, é que não estamos sendo tratadas quando há essa exigência como uma mulher. Estão nos comparando com uma força de trabalho ou uma força motriz de um homem. E uma coisa que eu tenho muito clara comigo, eu não me comparo, eu não quero ser igual a um homem. Eu quero ser a mulher que eu posso ser. Acho que você definiu super bem. Acho que a gente tem que ser a pessoa que a gente pode ser. Porque senão, especialmente as mulheres que lutam sozinhas, criam os filhos sozinhas, elas acabam criando um superpoder, assim, né, de estar administrando tudo, fazendo tudo, só que isso ao longo da vida se torna pesado e cansativo, né? Então, assim, além dos espaços terem que colaborar para a nossa chegada, a gente precisa entender que a gente não precisa ser super, nós podemos fazer as nossas escolhas. Você sabe que, e aí eu quero compartilhar com vocês que no período da campanha eu fui muito atacada por não ser mãe, sabe? E aí eu fiquei pensando assim na época, né? Aquilo me chateou de alguma maneira. Eu falei, nossa, será que eu fiz a escolha errada na minha vida? Se não tem problema de você ter feito a escolha de ser mãe ou de não ser mãe, né? Então essas são escolhas de vida que a gente como mulher, porque assim, os homens muitas vezes podem falar, eu não quero ser pai, todo mundo acha isso super normal, né? Agora quando a gente faz esse tipo de escolha, nós somos crucificadas, ficam para essa conversa, exato. Então, assim, isso tem que ser normalizado. Porque se a mulher opta em se desenvolver em outra área da vida que não seja essa área de ser mãe, tudo bem, não tem problema absolutamente nenhum. Se ela também quiser ser mãe, ter a família dela e compatibilizar tudo, também não há problema. O que nós temos que fazer é normalizar as escolhas, as nossas escolhas. Nós podemos. E nós podemos fazer as nossas escolhas, seja com a maternidade, com o tipo de trabalho que nós realizamos, né, Cris? É isso aí. E que os espaços também comecem a olhar para as nossas necessidades. A gente estava falando aqui do quanto que é importante, gente, um gancho para a bolsa no banheiro. Exatamente. E a maioria dos lugares que você vai não tem. Por quê? Porque o homem não precisa de gancho no banheiro, né? É isso aí. Tem que ter, eu acho que a OAB já... Espaço para as crianças. Para as crianças, para os... Eu quero a mulher ali exercendo os cargos de poder na política. Gente, o Senado tem algum espaço reservado para as crianças, para os filhos, para os netos de deputados, das deputadas, dos senadores, né? Como é que a OAB tem esse espaço? Então, a gente também quer olhar para dentro da nossa casa para estar promovendo essas mudanças. Exatamente. E vem mais novidade por aí que o presidente Beto vai trazer. Eu não vou falar, porque vamos deixar ele dar um spoiler, né? Para a CMA. Ele vai trazer muita coisa legal que vai anunciar nos próximos dias e tem tudo a ver com essa coisa de espaços, viu? Então, Cris, olha, quero muito agradecer e deixar o espaço para que você deixe aí uma mensagem, não só para as mulheres ou para as advogadas do Maranhão, mas para todo o país, que eu tenho certeza que o nosso aqui podcast, né, vai poder chegar aí a todos os cantos do nosso Brasil, que está do mundo, e que tipo, realmente, uma pergunta que eu quero deixar para você, qual o espaço, como seria esse espaço que você imagina que você tanto pode contribuir para deixar para as mulheres? Você sabe que eu acho, e eu tenho falado muito isso, Natuza, a gente tem que ter uma vida de propósito, e nós estamos aqui por isso. Porque senão a gente não empreenderia tanto tempo, né? Investiríamos tempo na construção de algo ou algum legado a ser deixado, né? Aqui na fala da Cris, gente, para você que não sabe, todas nós que exercemos um cargo, todos nós que exercemos um cargo dentro da UAB são cargos voluntários. Então, eu tenho a minha vida, tenho o meu escritório, tenho o meu trabalho, a Cris também tem os dela, e estamos aqui fazendo esse trabalho da CMA ou qualquer outro trabalho dentro da OAB de forma voluntária, por conta de um propósito. Conta de propósito. Então eu quero deixar para você, que você pense em qual é o propósito que você tem para sua vida, né? Nós aqui hoje estamos à frente desse trabalho, nós vamos deixar um legado para a advocacia. Você sabe, Natuza, que o meu maior sonho é passar a encontrar as pessoas aí Brasil afora e falar, nossa, eu participei daquele projeto que você fez, deu tão certo, eu fiz uma escolha certa, minha vida mudou. Você sabe por quê? E eu tenho falado muito isso. Se a gente hoje parar para poder se lembrar, se a gente se lembra de um bilionário ou uma bilionária que fez alguma ação positiva, acho que a gente não vai se lembrar. Mas a gente se lembra de Esperança Garcia, uma advogada negra que peticionou, né? Foi a pessoa que peticionou pela primeira vez. A gente se lembra de Martin Luther King, que foi um homem que não morreu rico, mas a gente sabe quem ele é. Nós temos um memorial em Washington
Washington. O que ele fez, porque eles tinham muito claro o propósito. Então, eles deixaram um legado para uma geração, ou para gerações para frente. E eu acho que é um pouco isso que nós temos que fazer, sabe? Eu acho que aqui na OAB, o que nós estamos fazendo, na frente desses trabalhos, é deixar um legado para a advocacia no futuro. E eu digo para você o seguinte, não se preocupe com aquilo que é seu, porque todas as outras coisas não serão acrescentadas. Isso é promessa. Então, quando a gente passa a cumprir o nosso propósito, tudo começa a conspirar para que os nossos sonhos, os nossos negócios, os nossos relacionamentos, eles passem a acontecer, porque nós semeamos o bem e aquela coisa da semeadura que a gente falou, ele volta pra gente Verdade, também. ele volta. Então, ouse sonhar, gente. Nós estamos aqui. Muitas das vezes não foi o nosso sonho necessariamente estar aqui, mas nós sonhamos em contribuir com a vida das pessoas, contribuir com a vida das mulheres, e o propósito nos trouxe para esse momento. Então, Cris, muito obrigada. Nós todas da CMA, da Seccional Maranhão, estamos extremamente honradas de ter você, nossa presidente nacional, como a nossa primeira convidada do nosso podcast, o CMA Pod. E para você que está nos ouvindo, esse é apenas o primeiro episódio. Pode também mandar a sugestão de temas que você gostaria de ver aqui. E fique atento aí ao nosso canal, assistindo no YouTube se você está só nos ouvindo. Pode assistir a íntegra desse programa. E aguardem para o próximo. Muito obrigada, Cris. Beijo para a advocacia maranhense.